E aí, pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez o professor Elton Borges, realizando esse trabalho de parceria com o curso Preparatório Borges, o famoso CPB. Então não esquece, quer conhecer mais sobre a instituição? Acesse lá, cursoborges.com.br ou entre em contato pelo 11 22 21 8493. Estamos aqui para resolver questões do concurso da CEPCAR, a famosa EPCAR. Então, espero que esteja gostando desse playlist, preparado especialmente para você. E não se esquece, se está gostando, se inscreve no meu canal, youtube.com/professor Elton Borges e me acompanhe em minhas redes sociais, @professor Elton Borges. Vamos para mais um vídeo? Então estamos aqui no nosso quadro negro, questão CEPCAR 2021, questão 42, da versão A da prova. Então é o seguinte, é uma questão com um texto grande, eu sempre falo para meus alunos que para qualquer prova, sempre vai ter questões fáceis, médias e difíceis. Na primeira leitura que você faz de todos os cadernos, você já começa a identificar essas questões. Então, às vezes, questões de texto muito grande não são questões difíceis, tá? Que é o caso dessa. Quer ver? Vamos analisar. Vamos aqui primeiro abrir a nossa leitura. Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020, as notícias foram alarmantes, especialmente na China, em virtude de um surto do novo coronavírus. Então ele contextualizou, Aí ele fala o seguinte: em 2002 e 2003, esse mesmo país sofreu com outro surto. Naquela época, o vírus foi chamado de SARS. A cobertura foi feita, feita pelas diversas formas de mídias, televisiva, escrita, internet, dentre tantas, deu informações acerca da evolução de cada um desses vírus à sua época. Em 28 de 1 de 2020, o portal de notícias G1 na internet publicou a matéria sob o título: nas primeiras semanas do surto, casos do novo coronavírus superam os da epidemia SARS de 2003. Então esse foi o título. Junto aos dados apresentados naquela época, naquele portal, apareceu a reprodução de 2 infográficos, cuja fonte era a Organização Mundial da Saúde. Neles estavam comparações do surgimento de casos de ambos os vírus e também do número de mortes causadas por eles, no caso. Então esse primeiro textão aí foi mais para contextualizar toda a questão, Então numa leitura rápida ali você já verificaria que você não iria utilizar todos esses textos para a resolução da questão. Aí ele vem aqui. As figuras a seguir reproduzem esses 2 infográficos, com alterações no intuito de facilitar possíveis cálculos, ou seja, alterou os valores para ficar mais fácil a conta, nos quais as quantidades numéricas, tanto de casos quanto de mortes, correspondem ao cúmulo no período, ok? A partir da análise desses 2 infográficos, é correto afirmar que... Então, o primeiro passo é a questão aqui de noções de estatística, para saber se você sabe, fazer uma leitura de gráfico, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui primeiro gráfico aqui, ó, Eu tenho novos casos de SARS e casos novos de coronavírus, Então aqui no meu eixo X, eu tenho o número de dias. No meu eixo Y, novos casos, número de novos casos. No segundo gráfico aqui, eu tenho aqui, mesma coisa, no eixo X, número de dias, só que no eixo Y agora vai ser o número de mortes, Como é que ele fez? O quadradinho aqui com a linha é SARS, do triângulo com a linha é coronavírus. Então isso para ambos. Então a gente identificou, as legendas aí de cada gráfico. Então agora a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa, E como eu falei, é uma questão de muita leitura. Então, normalmente, na primeira leitura que você fez rápida, uma leitura superficial, você já consegue identificar mais ou menos a estratégia que você vai fazer. Então, nesse caso aqui, a gente verificaria que seria interessante fazer a leitura a partir da A até a D. E aí, vamos lá. Até o 18º dia, o crescimento do número de casos do novo coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos de SARS no mesmo período. Então, olha só. Eu tenho aqui o seguinte, ó. 18º dia, Até o 18º dia, o crescimento do número de casos. Então, estou falando de novos casos, Do coronavírus foi maior que o crescimento do SARS. Então, vamos lá.
18º dia, e eu estou falando de novos casos. Então, novos casos, né? É aqui em cima, esse primeiro gráfico. Então, tem aqui 18º dia. Se eu pegar aqui o 18º dia, pessoal, passar uma reta perpendicular ao eixo X, eu tenho isso aqui, ó. Já, né? A gente sabe que para cada domingo vai ter uma imagem. Nesse caso aqui, além de ele, em vez de ele me dar aqui a informação no eixo Y, ele já fez o quê? Ele já destacou a informação sobre o próprio ponto, ó. Então está aqui o número de novos casos do coronavírus, né? Que é o triângulo com um tracinho. Já o SARS, eu vou ter que fazer a verificação, ó. Então está aqui, ó, um encontro daria aproximadamente de 2.000 casos. Então você tem aqui 2.000 casos para a SARS e 4.535 para o coronavírus. O que ele falou? Até o 18º dia, o crescimento do número de novos casos do coronavírus foi maior que o crescimento do número de casos de SARS. É verdade. Então, uma leitura direta, eu já chego na resposta, seria a alfa, né? Realmente, o número de casos do coronavírus vai ser maior do que o número de casos de SARS no mesmo período, até o 18º dia, uma vez que é o acumulado, né? E aí, vamos só, pôr de carga de consciência, analisar as demais, né? A B, a C e a D. Então, ele fala o que na B? Levando em consideração apenas o número de mortes até o 17º dia. O coronavírus foi 50% mais letal que o SARS, ou seja, matou mais gente, né? 50% a mais do que o surto do SARS. Então vamos verificar, ó. Eu vou aqui no 17º dia, vou analisar. Então tem aqui, ó, no triângulozinho eu tenho um coronavírus, no quadradinho eu tenho um SARS. Então eu cheguei nas informações, ó. Eu tenho que o coronavírus matou 80 pessoas e o SARS 60 pessoas. Então, além de você aplicar uma regra de 3 aí, para fazer a verificação de quantos por cento foi a mais, que a diferença foi de 20, né? Eu posso fazer já uma análise direta, ó. Se, quando ele fala que o coronavírus matou 50% a mais que o SARS, então é o que o SARS matou, mais 50%. Então, basta fazer o quê? 50% de 60%, que nós sabemos facilmente que é 30 novas mortes. 30 mais 60 vai dar 90. Então, se ele tivesse matado 50% a mais, ele teria matado 90 pessoas. Ele matou quanto? 80. Então é falso. Então a B é falsa. Tá? Vamos analisar a Charlie. A Charlie diz o seguinte: o número de mortes pelo coronavírus no 18º dia foi superior ao do SARS, agora em menos de 50%. Então, ó, no 18º dia ele falou de morte de novo. Então, no 18º dia, ele já me destacou lá o número de mortes no coronavírus, 106. Já no SARS, eu vou ter que fazer a verificação no eixo Y. Daria em torno de 70. Então, ele está falando o seguinte, que o coronavírus matou 50% menos, né? Menos 50% do que o SARS. Então, de novo, é relacionado ao SARS. Então, eu pego aqui, ó, eu vou fazer 50% de 70, que seria a quantidade de pessoas que morreu pelo SARS. Então, daria quanto? 35. Se eu somar, porque assim, matou mais ou menos relacionado ao SARS, então é relacionado ao SARS. Então, SARS matou 70. Se eu somar 35, vai me dar 105 mortes, tá? Deixa eu ver, você consegue enxergar aí, pessoal? Deixa eu melhorar aqui o desenvolvimento. Meio feinho, né? Então, você teria aqui 70 mais 35, que daria 105 mortes. E quantas mortes eu tive? 106 mortes. Então, ele falou o quê? O número de mortes que o coronavírus até o 18º dia foi superior ao número de SARS em menos de 50%. Então, ele está falando que deveria ter matado
menos de 105 pessoas. Ele matou quanto? 106. Então é falso. Tá? Questão falsa. E a delta? A delta é a seguinte: entre o 16º e o 17º dia, o número de casos do novo coronavírus. Então, eu estou falando de casos. Ó, estou falando de casos. Olha só que questão legal. Deixa eu apagar aqui. Um pouquinho melhor. Estou falando de casos, né? Então, olha só. Entre o 16º e o 17º dia. Então, o 16º aqui. Eu vou analisar coronavírus. Então, ele levaria aqui. 17º levaria aqui. Nesse trecho, ó, olha só que legal. É uma reta. Não sei se você percebeu aqui, ó. Ó. Nesse intervalozinho aqui é constante. Ou seja, se é constante, manteve o número de casos entre o 16º e o 17º dias. Exatamente 2.800 novos casos. Então, entre o 16º e o 17º dia, não houve alteração de novos casos por coronavírus. E no caso aqui, ele falou que entre o 16º e o 17º dia, o número de casos diminuiu. Não, foi constante. Então, também é falso. Então, como a gente já tinha analisado, realmente a resposta correta aí é a questão alfa. Então, questões com textos grandes, né? Que a gente sempre fala para os alunos, faça a primeira leitura de toda a prova, você já consegue ter uma análise de questões fáceis, médias e difíceis. E aqui nessa é uma questão que você verifica que todo esse primeiro texto aí era só para contextualizar a problemática. Então, você ficaria focado ali, né, no desenvolvimento de cada alternativa. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Nos encontramos no próximo vídeo.